O deserto nunca foi um lugar de encontros. Sempre foi um lugar de despedidas, de coisas que se perdem, de pessoas que desaparecem, de histórias que ninguém conta porque ninguém sobrevive para contar. O velho sabia disso melhor do que qualquer um. Há mais de 20 anos ele morava ali, cercado por areia, vento e silêncio. Um silêncio tão profundo que, com o tempo, deixava de ser ausência de som e passava a ser uma presença. O tipo de presença que faz o homem ouvir seus próprios pensamentos e suas culpas. Naquela noite, o céu estava diferente. Não havia lua, apenas estrelas distantes, frias, indiferentes. O vento arrastava a areia como se quisesse apagar pegadas antigas, e também as novas. Foi quando ele ouviu algo que não fazia parte do deserto. Um som fraco, quase um sussurro, depois um choro. O velho parou. O coração, desacostumado a sustos, bateu errado. O deserto não chora. Pessoas choram. E pessoas não deveriam estar ali àquela hora. Ele caminhou em direção ao som, com passos lentos, desconfiados. Cada metro parecia um risco, cada sombra uma ameaça. Até que, entre duas formações de pedra, ele a viu. Uma garota. Sentada no chão, os joelhos junto ao peito, os braços trêmulos envolvendo o próprio corpo, o rosto coberto de areia e lágrimas, os olhos grandes demais para tanto medo. Ela parecia jovem demais para estar ali, frágil demais para sobreviver àquela noite. Quando ela levantou o olhar e o viu, não gritou, não correu, apenas sussurrou com a voz quebrada. Por favor, eu não quero morrer aqui. Naquele instante, o velho entendeu. O deserto não tinha colocado aquela garota em seu caminho por acaso. Aquilo era um acerto de contas. O nome dela era Clara. Tinha 24 anos. E nenhuma lembrança clara de como havia chegado ali. Ela contou a história aos poucos, entre goles de água e respirações profundas. O carro havia quebrado horas antes, a quilômetros de qualquer estrada movimentada. O celular descarregou. O medo cresceu mais rápido que o sol se pôs. Ela tentou andar, tentou seguir estrelas, tentou rezar, e acabou perdida. O velho a levou para sua casa simples, feita de madeira antiga e pedras recolhidas com as próprias mãos. Não havia luxo, apenas o essencial: água, comida simples, uma cama improvisada e silêncio. Muito silêncio. Clara percebeu que aquele homem carregava algo pesado. Não era apenas solidão, era algo mais fundo, algo que o deserto não conseguiu apagar. Ele se chamava Mateus. Tinha mais de 60 anos, os olhos cansados de quem já tinha visto demais e esperado de menos. Ele cuidou dela em silêncio. Preparou comida, deixou cobertores. Ficou sentado do lado de fora, vigiando a noite, como se estivesse guardando não apenas a garota, mas também algo dentro de si. Clara dormiu e sonhou que estava caindo. Mateus não dormiu e sonhou acordado com tudo o que havia perdido. No fundo, os dois sabiam. Aquela noite não terminaria com o nascer do sol, porque certos encontros não existem para salvar apenas o corpo. Existem para confrontar a alma. E o deserto, silencioso como sempre, observava. Mateus nem sempre viveu no deserto. Houve um tempo em que ele teve casa, família, riso e barulho. Um tempo em que acreditava que o amanhã sempre chegaria, até o dia em que uma decisão errada custou tudo. Anos atrás, ele era motorista em uma estrada perigosa que cortava a região. Numa noite como aquela, escura e traiçoeira, ele encontrou uma jovem pedindo ajuda. Estava atrasado, cansado, irritado. Ele passou direto. No dia seguinte, soube da notícia. A jovem havia sido encontrada morta, vítima do frio e da desidratação. Desde então, Mateus se exilou. Não por punição imposta por homens, mas por algo pior, a própria consciência. O deserto virou seu refúgio e sua prisão. Quando Clara apareceu, tudo aquilo voltou. O rosto, a culpa, a pergunta que nunca o deixou. E se eu tivesse parado? Ele olhava para a garota dormindo e sentia o peso dos anos esmagando o peito. Talvez aquela fosse a chance que Deus nunca deixou de oferecer. Mesmo quando ele parou de pedir, Clara acordou com o sol entrando pela pequena janela. O corpo doía,
mas ela estava viva. E isso já era muito. Ela percebeu que Mateus evitava falar, respondia pouco, observava muito. Mas havia algo naquele silêncio que não era hostil. Era triste. Com o passar das horas, Clara começou a falar sobre a vida, os sonhos interrompidos, os medos. Contou que estava fugindo, não do deserto, mas de uma vida que a sufocava. Falou de um relacionamento abusivo, de noites de choro escondido, de uma fé quase perdida. Mateus ouvia, e pela primeira vez em muitos anos, sentiu algo quebrar dentro de si. Na segunda noite, o vento voltou forte. Clara acordou assustada. Mateus a encontrou tremendo. Foi ali, sob estrelas frias, que ele contou a verdade. Contou sobre a garota que não ajudou, sobre a culpa, sobre a escolha que o trouxe até ali. Clara chorou, não de julgamento, de dor compartilhada. "O senhor ainda pode escolher diferente", ela disse. Mateus não respondeu, mas algo mudou. Ao amanhecer, Mateus decidiu levá-la até a estrada principal. Seria uma longa caminhada. Cada passo parecia uma reparação. Cada quilômetro, uma oração silenciosa. O sol castigava, o cansaço vinha, mas eles seguiram. Quando avistaram o asfalto, Mateus sentiu algo que não sentia há décadas. Alívio. E perdão! O resgate chegou mais rápido do que Clara imaginava, mas mais devagar do que Mateus desejava. O som distante do motor parecia cortar o deserto como uma promessa tardia. Quando o carro da equipe de apoio finalmente surgiu no horizonte, levantando uma nuvem de poeira, Clara sentiu as pernas falharem. Não era apenas o cansaço físico, era o peso de tudo o que havia vivido desde a noite em que se perdera. Mateus parou a alguns metros da estrada. Não avançou. Observou a distância enquanto os socorristas se aproximavam, faziam perguntas, ofereciam água, cobertores, cuidado. Ele não sentiu ciúme, nem medo de ser esquecido. Sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Alívio. Clara olhou para trás quando percebeu que ele não vinha. Caminhou até Mateus, ignorando os chamados. Parou diante dele. Os olhos dela estavam marejados, mas firmes. "O senhor podia ter passado direto", ela disse com a voz baixa, mas segura. "Como muitos fazem." Mateus engoliu em seco. Aquela frase atravessou algo antigo dentro dele. Algo que o deserto nunca conseguiu enterrar completamente. "Eu já fiz isso antes", respondeu sem tentar suavizar. "E passei o resto da vida pagando por isso." Clara estendeu os braços e o abraçou. Não foi um abraço apressado. Foi longo, silencioso, necessário. Um abraço que não pedia explicações nem promessas. Apenas reconhecia o que havia sido feito. "Obrigada por não me deixar", ela sussurrou. Mateus fechou os olhos. Pela primeira vez em décadas, sentiu que aquela frase não o condenava. O libertava. Eles se separaram devagar. Clara voltou para o grupo de resgate. Antes de entrar no carro, olhou mais uma vez para Mateus. Ele ergueu a mão em um gesto simples, quase tímido. Não era despedida. Era respeito pelo caminho que cada um precisava seguir agora. O carro partiu. O som do motor foi diminuindo até desaparecer por completo. O deserto retomou seu silêncio antigo, profundo, absoluto. Mateus permaneceu ali por alguns minutos. Depois virou-se e começou a caminhar de volta. Cada passo parecia mais leve. Não porque o corpo estivesse menos cansado, mas porque algo dentro dele finalmente havia encontrado repouso. Ao chegar em casa, sentou-se do lado de fora, como fazia todas as noites. O céu estava limpo. As estrelas pareciam menos distantes. O vento, mais gentil. Ele pensou na jovem que não ajudou anos atrás. Pela primeira vez, a lembrança não veio acompanhada de desespero. Veio com tristeza, sim, mas também com entendimento. Não havia como mudar o passado, mas havia sido possível impedir que ele se repetisse. Mateus percebeu que talvez aquela tivesse sido a razão de sua longa permanência ali, não para se punir, mas para estar presente quando alguém precisasse. Naquela noite ele rezou, não pediu perdão, não pediu explicações, apenas agradeceu. Os dias seguintes passaram diferentes. Mateus começou a caminhar mais perto da estrada, a observar com atenção.
a manter água e mantimentos prontos, não por obrigação, mas por escolha. O deserto continuava sendo o deserto, duro, imprevisível, implacável. Mas ele já não era o mesmo homem que havia chegado ali tantos anos antes. Quando o sol se punha, Mateus sentia paz. Quando o silêncio caía, não sentia mais medo. Ele havia aprendido tarde, mas aprendido. A vida sempre oferece a mesma lição, até que a gente decida agir diferente. E naquela noite, enquanto as estrelas surgiam uma a uma, Mateus soube, com a certeza tranquila de quem finalmente se reconciliou consigo mesmo, que estava pronto para deixar o deserto quando chegasse a hora. Ou ficar, mas não mais como um homem em fuga. Meses depois, Mateus deixou o deserto. Ninguém soube exatamente para onde foi. Alguns dizem que voltou à cidade, outros que passou a ajudar viajantes perdidos. Clara nunca mais se perdeu, nem no mundo nem dentro de si. Ela entendeu que Deus às vezes permite que a vida nos coloque diante da mesma situação, até que escolhamos diferente. O deserto continua lá, silencioso, observando. Mas agora, quando alguém se perde, existe uma chance maior de ser encontrado, porque redenção não apaga o passado, mas transforma o futuro. E às vezes, tudo o que Deus precisa é de alguém disposto a parar,